animais no mato foi uma ótima tecnologia, né? Porque os índios adoraram, né? O cachorro, aquele bicho domesticado que acompanha, que faz companhia, que ajuda na caça. Exatamente. Né? E mesmo a agricultura, né? A agricultura intensiva não existia tanto no Brasil até os portugueses chegarem. Você acha que a história, por exemplo, da escravidão é uma história bem contada? A questão da escravidão, eu acho que precisa mostrar. O problema é que não pode trabalhar a história com a ideia de mocinho bandido. Esse é o problema, né? Fica tudo mocinho bandido, e só inverte os sinais. O mocinho vira bandido, em certo momento o bandido vira mocinho. E continuamos trabalhando dessa forma. A história tem que ter uma visão ponderada, entender as contradições da história e não ter uma visão anacrônica. Nós não podemos falar em direitos humanos no século III, Isso é uma bobagem, porque essa questão não se colocava. Tal. Então, o anacronismo é um grande problema, e é um dos grandes males da história. Então, no caso do manual, no caso da escravidão, eu tenho que entender que a escravidão ela tem uma longa história, e a escravidão negra começa na África. É bom lembrar que seria impossível ter construído o tráfico e apresamento de negros na África sem o apoio das elites africanas. Então, e lembrar que o maior traficante de escravos do Brasil era um negro, era o Xaxá no final do século XVIII. Lembrar que você tem toda uma estrutura, quer dizer, que vem lá da África, e já havia forma de escravidão também na África e tal. Claro que a escravidão mercantil em maior escala ela é criada depois da descoberta da América e tal. E no caso daqui do Brasil, tem questões que são complexas. Por exemplo, no início do século XIX, nos anos 30, 1830, mais ou menos em Sabará, Minas Gerais, você tem, olhando os dados demográficos, 30% dos proprietários de escravos eram negros. Sim. Ou seja, aí complicou, mas não é tudo ser brancos versus negros, brancos ricos, tal. Então, você tem brancos pobres, você tem negros que estão remediados, negros que têm escravos, você tem os mulatos, é tão complexo quanto hoje. Né? Como hoje. Ou seja, aquela ideia de bom e mal, e de você trabalhar com... se simplifica. E nessa questão da escravidão, por exemplo, eu me referi à questão de Passagem Palmares, porque um dos livros do Décio Freitas, chamado sobre Palmares, a ideia de que Palmares era uma república socialista. Não há um documento que reforce aquilo. E aquilo entrou no livro didático e se consagrou. E virou uma verdade. Mas já que você passou por Minas, eu pergunto para o Leandro um capítulo interessante do Aleijadinho. Esse sim. O que vai ser de Ouro Preto? O que vai ser das nossas artes barrocas sem a figura do Aleijadinho que você demole aqui, citando outros estudos anteriores também? Geralmente quando a gente viaja, faz uma viagem para alguma cidade, para a praia, tem alguma lenda turística que o guia mirim conta, né? Não, viveu aqui um barco carregado de ouro, afundou, tá cheio de ouro aí nessa costa. O Aleijadinho era para ser uma lenda como essas. Ele é muito uma literatura que cresceu, que os modernistas abraçaram e virou um ícone brasileiro, né? Eu acho que, bom, eu digo no livro que ele é um quasímodo brasileiro, né? Ele é aquela besta horrível, aquele belo horrível que era muito uma moda romântica, adaptado para o Brasil. Acho que não é uma questão de maturidade. Na verdade, um artista com todas aquelas deficiências alegadas não conseguiria fazer tantas obras em tantos lugares diferentes. Ou seja, era um ateliê que, por alguma razão... Ele não assinava as obras, se existiu, acho que provavelmente sim. Ele não se preocupava em expressar seus sentimentos nas obras, né, como as pessoas defenderam depois. Mas acho que, como no caso do Zumbi, não é feio. Né, o Ouro Preto não deve esconder isso. É só uma questão de maturidade de aceitar. O Ouro Preto continua sendo uma cidade linda e interessante. Né? A mesma coisa com o Zumbi, eu acho. Algumas pessoas, esses dias eu recebi um e-mail com pessoas do movimento negro dizendo como que você pode dizer que o Zumbi tinha escravos. Acho que não é falar mal do Zumbi. O Manolo Florentino ele até fala que é bom isso. Tipo, você começa a imaginar seu ancestral não só como uma pessoa que apanhava calada. Ele agia conforme os costumes de seu tempo. Com os valores que tinha ali, então, né? Você estava falando sobre Zumbi, com referência ao movimento negro, e índios com relação a todos os ambientalistas, são assuntos quase que tabu no Brasil. Mas é tabu também todo esse, quer dizer, o Aleijadinho, Santos Dumont. O Santos Dumont. São golpes narcísicos, você imaginar que essas pessoas que são nossos heróis, o descobridor do avião, o grande artista, não é exatamente aquilo que a gente imaginava. A gente suporta isso? Claro. Vamos resistir a essa... Mas isso é bom. Outros países também constroem seus heróis, constroem suas histórias, suas tradições. Os heróis geralmente é perfeito, é imune de contradições e tal. É legal humanizar os heróis. Mostrar
mostrar que eles têm problema de contradições, sentir o medo, nem sempre são aquilo que eles imaginam ser ou que os outros falaram sobre ele, né? Eu acho que isso é muito saudável. Trabalhar com a história só com a ideia dos grandes heróis não é bom. É necessário entender a dinâmica da história, como se organizava a sociedade, a cultura, a economia, né? Isso, quer dizer, essa ideia de ficar trabalhando com grandes heróis, o que acaba acontecendo? É a história conservadora, só que você inverteu o sinal. O que era herói virou bandido, o que era bandido virou herói, né? Então, mas há países que parecem ter mais problema de identidade do que outros. A questão de identidade é uma questão muito central. Sim. E aparentemente, seja por causa do movimento modernista, como ele citou, Sim. seja por causa do período do Getúlio, como você tinha citado, são momentos em que há uma tentativa de se criar uma identidade, né? De dizer, olha, nós somos brasileiros e somos assim. Então, esses símbolos ficam mais cristalizados, mais enrijecidos. É que é um país novo, o Brasil. É bom lembrar que a partir do segundo reinado, com Dom Pedro II, que vem os quadros, ele inclusive pagando os pintores para estudar na Europa, é o momento da música, da poesia e tal. A construção da identidade, ela vem ali em 1850, 1860, com Dom Pedro II. A República depois vai reforçar. E o Estado Novo, com a ideia do centralismo, ou seja, queimando as bandeiras estaduais, por exemplo, que são suprimidas, só fica uma bandeira, a bandeira do Brasil, aí vem essa ideia de que nós estamos construindo essa ideia de identidade nacional. Quer dizer, que é uma coisa dos últimos 150 anos. É diferente do caso francês, que a identidade está lá atrás, é diferente da Inglaterra, e assim por diante. No caso brasileiro, não. É uma coisa muito recente. Não, e coisas que são muito brasileiras hoje em dia, como futebol, como feijoada, samba, elas têm que 80 anos, 70, 80 anos, só na década de 30 para cá. É muito novo, né? Um outro capítulo do seu livro que é bastante ousado e que você menciona e estuda também, é o capítulo também da resistência à ditadura militar a partir de 64. Agora mesmo, quando o Brasil revisita o tema da anistia e discute a Comissão da Verdade, em que há uma tentativa governamental de dizer que os, então, torturados eram os resistentes, todos que queriam a democracia, queriam a liberdade. Essa é uma ideia que prospera, porém é mitológica, né? Exatamente. Bom, tem um texto ótimo seu na Folha sobre isso, né? Sim. Eu acho que são novos heróis, né? Novos bons mocinhos que a gente criou nesses últimos 20, 30 anos. Eu lembro quando eu estudava, os meus professores falavam que absurdo falar que os comunistas são assassinos. Eu estava no colégio de freiras, os professores eles eram bem politizados. E quando eu fui estudar, eu descobri que é isso mesmo. O Prestes matou uma menina de 16 anos, ou mandou matar. A maioria dos guerrilheiros eles não lutavam por democracia, eles lutavam por uma outra ditadura, né? No livro eu tento mostrar como seria o Brasil caso os comunistas ganhassem. Ia ser um absurdo, ia ser uma tristeza no país, né? Quer dizer, quando a gente fala em Comissão da Verdade e história do Brasil, uma Comissão da Verdade que fosse recontar a história, fosse pesquisar, tem alguma coisa a ver com história isso ou isso é pura política? Isso é pura política eleitoral, para 2010. Agora, porque a questão, por exemplo, da questão da esquerda armada, é bom lembrar que os grupos, primeiro, nenhum dos manifestos, foram muitos escritos e documentos dos grupos de luta armada, nenhum fala em democracia, nenhum. A luta armada queria impor a ditadura do proletariado, era isso. Portanto, a democracia é uma questão que não existiu. Falar que a guerrilha do Araguaia levou à abertura democrática, a primeira guerrilha do Araguaia sequer foi guerrilha, nem arma tinha. Primeiro, não tinha arma. Segundo, matou 3 camponeses e 2 militares, quer dizer, matou mais camponeses do que militar. Só teve 2 combates na guerrilha do Araguaia. Quer dizer, como é possível falar em guerrilha quando teve 2 combates? Só teve 2, não teve mais nenhum. Aí e depois foram abandonados tal. Mas se construiu a ideia de que a guerrilha do Araguaia foi indispensável para a abertura democrática. Não há relação nenhuma, inclusive temporal. Porque a abertura que vem no governo Figueiredo, a guerrilha do Araguaia já tinha desaparecido no Natal de 73, na prática. A partir de então são perseguidos. Mas se construiu essa ideia que os grupos de luta armada foram condição indispensável. O que foi indispensável na luta foi a luta democrática travada pelo MDB, pelos deputados autênticos, pela Igreja Católica, pelos sindicatos, pelos movimentos da sociedade civil, pela anistia, pelos jornalistas, pelos intelectuais, que colocavam a questão democrática.